No meio do sol forte da manhã em Recife, Camila Oliveira, uma jovem grávida, desce silenciosamente do ônibus para começar seu turno de limpeza em um prédio comercial. Ela guarda um segredo. O pai do bebê em seu ventre é ninguém menos que seu chefe milionário, Tiago Almeida, que não sabe de nada. A vida de Camila parecia que continuaria em silêncio até o dia em que ela já não pudesse mais esconder. A cidade do Recife desperta cedo, envolta no calor sufocante típico. O relógio marcava 5h45 quando Camila Oliveira desceu do ônibus lotado, próximo ao centro comercial do Recife Antigo. Puxou o lenço fino para cobrir o decote da blusa, o suor já lhe escorria na testa, mesmo antes das 6. Setembro em Recife quase nunca traz alívio, mas Camila estava acostumada com o calor abrasador desde menina, quando ajudava a mãe vendendo caldo de cana na rua. Aos 26 anos, Camila trabalhava como funcionária da limpeza no Almeida Group havia mais de 3 anos. Era um trabalho pesado, mal pago, mas estável. Nunca sonhara em mudar de vida, até uma única noite virar tudo de cabeça para baixo. Agora, carregava em seu ventre uma vida de mais de 5 meses. A barriga crescia, lembrando-a, dia após dia, que não poderia esconder para sempre. Entrou no saguão envidraçado do prédio moderno, onde o piso de mármore brilhava impecável. Bom dia, dona Camila, cumprimentou seu Francisco, porteiro de mais de 60 anos. Está bem, Norre? Bom dia, seu Francisco. Tô sim, só um pouco cansada, respondeu Camila, sorrindo enquanto a mão pousava no ventre, num gesto quase automático. O velho porteiro a observou com atenção. Você tá meio abatida, não dormiu bem? Ah, coisa de grávida, disse, e logo corrigiu rindo de leve. Quer dizer de quem acorda cedo. O elevador a levou ao 25º andar, sede do Almeida Group. Sempre que entrava ali, Camila sentia-se como uma intrusa em outro mundo. Tudo parecia luxuoso, perfeito, inacessível. Conhecia cada mancha, cada poeira escondida, porque era ela quem limpava, todos os dias, cada centímetro daquele espaço. Mas havia uma porta que sempre evitava, o escritório de Tiago Almeida, jovem CEO, poderoso, e o único homem que já fizera seu coração acelerar. Enquanto arrumava o carrinho de limpeza, sua mente voltou à festa de fim de ano da empresa, a noite em que algo impensável acontecera. Vestida de preto simples, Camila, pela primeira vez, havia pisado no mundo dos de cima. E naquela noite, Tiago a notara. Ela se repetia. Foi só uma noite, um erro, um sonho proibido. Às 7h10, o som do elevador a fez endireitar-se. Camila baixou a cabeça, fingindo concentrar-se no chão. Mas quando passos firmes se aproximaram, seu coração apertou. Camila Chateau? A voz grave e inconfundível a fez congelar. Levantou os olhos e encontrou o olhar castanho profundo de Tiago Almeida. No terno cinza claro, parecia como sempre, elegante, distante, pertencente a um universo que não era o dela. Sim, senhor, bom dia. Você está bem? Parece diferente. Camila engoliu seco. Estou sim, só um pouco cansada. Cansada às 7 da manhã, ele franziu o senho. Chancito, ônibus, rotina. Camila forçou um sorriso e empurrou o carrinho, deixando Tiago parado, intrigado. Mais uma vez conseguira escapar, mas sabia, a cada dia que passava, o segredo em seu ventre se tornava mais visível. E logo chegaria a hora em que não haveria mais como esconder. Ninguém imaginava que uma festa de fim de ano poderia mudar o destino de uma pessoa. Camila Oliveira ainda lembrava nitidamente daquela noite, as luzes refletindo nas taças de vinho, o som do jazz ecoando no salão luxuoso do hotel à beira do rio Capibaribe e a sensação de estar deslocada entre pessoas a quem ela sempre achou que nunca pertenceria. Naquele ano, o Almeida Group estava lançando uma nova política de inclusão social. Funcionários de cargos mais baixos, até mesmo faxineiros e seguranças, foram convidados para a festa pela primeira vez. Camila mal acreditou quando recebeu o convite com seu nome impresso. Júlia, sua melhor amiga e colega de quarto, a convenceu. Dessa vez você não vai servir, vai participar como parte da empresa de verdade. Camila preparou um vestido preto simples, comprado em promoção. Não se maquiou muito, apenas passou um batom rosado. Mas, quando entrou no salão,
O primeiro olhar que encontrou foi justamente o de Tiago Almeida. Não porque ela fosse a mais bonita, nem porque fosse barulhenta ou chamasse atenção, apenas porque havia algo diferente no olhar dela. No meio de um salão cheio de ostentação e sorrisos ensaiados, Camila estava imóvel, verdadeira, sem tentar agradar e sem buscar ser notada. Tiago se aproximou quase uma hora depois. Ela estava perto da mesa de doces, tentando evitar as rodas de conversa. "Você trabalha na empresa, certo?" Ele perguntou. Camila se assustou. É claro que sabia quem ele era. Todo o Recife conhecia Tiago Almeida, jovem empresário, solteiro, poderoso. Tentou manter a calma. "Sim, senhor. Na limpeza." Tiago apenas assentiu, sem mostrar surpresa nem desprezo. "Gosto de pessoas que observam em silêncio. Você parece fazer isso bem." Ela riu de leve, sem saber como responder. Ninguém percebeu a hora em que saíram da festa. Só lembravam que entraram juntos no elevador, em silêncio. Um silêncio cheio de compreensão. Tiago contou que se cansava de festas falsas, de conversas vazias. Camila revelou que um dia sonhara em ser professora, mas precisou abandonar os estudos para cuidar da mãe. Falaram de sonhos, de tudo o que não tinham realizado, de sentimentos verdadeiros. Depois as coisas simplesmente aconteceram. Um café pequeno na Rua da Aurora, um expresso tarde da noite, um convite delicado. E então, uma noite no hotel, em que Camila não soube ao certo onde começou e onde terminou. Só lembrava do olhar dele não como patrão diante de uma funcionária, mas como homem diante de uma mulher que queria compreender de verdade. Na manhã seguinte, ele já não estava lá. Apenas um bilhete sobre o travesseiro. "Obrigado pela conversa. Você me fez lembrar que ainda sou humano." Camila não chorou, não o culpou, porque para ela, aquela noite foi real. Não por causa do sexo, mas porque pela primeira vez, ela sentiu que alguém a ouviu de verdade. 3 semanas depois, descobriu que estava grávida. Setembro já estava na metade, e a barriga de Camila Oliveira não era mais tão fácil de esconder. Mesmo usando o uniforme largo e levando um casaco leve para disfarçar, o rosto cansado, o andar pesado e as vezes em que precisava sentar-se de repente, chamavam a atenção de muitos. Alguns colegas da limpeza trocavam olhares sugestivos, mas ninguém ainda tinha coragem de perguntar diretamente. Naquela manhã, como de costume, Camila chegou cedo. Recife ainda não estava completamente quente, mas o ar já estava pesado de umidade. Ela sentiu tontura ao sair do elevador no 25º andar e precisou se apoiar no carrinho de limpeza por alguns instantes. Respirou fundo, tentando se recompor. Não podia deixar nada transparecer. Começou a limpar o corredor em frente à sala de reuniões principal, que quase nunca tinha movimento cedo. Enquanto trocava um saco de lixo, um par de sapatos de couro brilhantes parou bem diante dela. Camila levantou os olhos. "Tiago Almeida, você está bem?" ele perguntou, olhando-a diretamente, o tom já não tão frio como de costume. Camila abaixou a cabeça de imediato. "Sim, senhor, só um pouco tonta. Você comeu algo hoje?" Ela hesitou e em seguida assentiu. "Comi sim, um pão e café." Tiago ergueu o rosto, soltou um suspiro leve, mas não conseguiu esconder a desconfiança. Observou-a com mais atenção as olheiras, a pele pálida e um movimento sutil, estranho, em sua barriga. Pela primeira vez, Camila sentiu claramente. O olhar de Tiago não era mais apenas de curiosidade, mas de suspeita. Seu coração se apertou. Ele se afastou sem dizer nada, mas, ao entrar em sua sala, não fechou a porta de imediato como sempre fazia. Ficou parado no batente, voltando-se para olhar mais uma vez para ela. Perto do meio-dia, enquanto limpava a sala de descanso dos funcionários no 23º andar, Camila acabou ouvindo uma conversa vinda de uma sala de reunião com a porta entreaberta. A voz de Tiago, grave e firme, ecoou. "Temos que revisar os processos de admissão dos terceirizados. Falhas podem comprometer a imagem da empresa." Outra voz masculina, provavelmente o diretor financeiro, respondeu. "Você tem razão. Inclusão é importante, mas precisamos de critérios." Camila sentiu o sangue gelar. Recuou do local como uma sombra. Ela não tinha certeza se falavam dela, mas a sensação de suspeita já corria por todo o corpo. Talvez Tiago já soubesse. Talvez quisesse cortar qualquer vínculo. Talvez tivesse medo das consequências.
De volta ao quarto simples em Boa Vista, Camila desabou no chão frio de azulejo, abraçando a barriga. Pequeno, a mamãe vai dar um jeito. Sempre dá. Mas dessa vez, sua voz saiu trêmula. Pela primeira vez, ela não tinha certeza se seria forte o bastante para esconder a verdade por mais tempo. Na terça-feira seguinte, o céu de Recife estava tão nublado quanto o humor de Camila. O vento vindo do mar soprava mais forte do que o normal, trazendo consigo o cheiro de sal e de peixe do mercado à beira-rio. No ônibus a caminho do trabalho, ela abraçava a barriga e respirava com dificuldade. As náuseas haviam voltado depois de quase um mês de trégua. Ao chegar ao escritório, esforçou-se para manter o rosto firme, forçando um sorriso ao cumprimentar seu Francisco. Ele a olhou com preocupação. Camila, você tá com uma cara não muito boa hoje. É só o calor, seu Francisco. Recife tá virando forno esses dias, respondeu ela, escondendo a verdade atrás de uma desculpa habitual. No 25 grau andar, começou seu trabalho com as pernas pesadas. Mas enquanto limpava a mesa de uma sala de reuniões, uma tontura súbita tomou conta dela. Sua visão escureceu, tudo começou a girar. Cambaleou até se sentar, tentando respirar fundo, mas a dor leve no ventre e o suor frio na testa só pioraram. Calma, Camila. Respira, murmurou para si mesma, segurando a cabeça, como se fosse desmaiar. Logo depois, passos apressados soaram no corredor. A porta se abriu e Tiago Almeida apareceu, ainda com o celular na mão. Ele congelou ao ver, lá quase desabando. Camila, o que está acontecendo? Não é nada, senhor. Tentou se levantar, mas a cabeça voltou a girar. Tiago se aproximou rápido, ajudando-a a se sentar novamente. Naquele momento não havia mais CEO e funcionária da limpeza, apenas um homem em pânico diante da fragilidade da mulher à sua frente. Você tá pálida, tremendo. Quando foi a última vez que comeu? Café da manhã, umas 5h30. Você não pode ficar tanto tempo sem comer. Oh! Ele pegou o telefone, virou-se para a porta e ordenou. Juliana, traz um lanche agora para Camila. Sanduíche, suco, o que tiver. E depressa. Senhor, por favor, não precisa se preocupar. Preciso sim. Você trabalha aqui. Está passando mal. Isso me preocupa. A voz não era alta, mas firme. Tiago sentou-se ao lado dela, apoiando os cotovelos nas pernas, os olhos atentos. Camila, você está doente? Precisa de ajuda médica? Ela ficou em silêncio, o coração batendo como um tambor. A pergunta cortava direto o segredo que tentava esconder. Não, só cansaço mesmo. Tiago não disse mais nada, mas o olhar dele mostrava claramente. Não acreditava. 15 minutos depois, Juliana chegou com uma bandeja, sanduíche, suco de maracujá e uma banana. Camila sentiu vergonha, mas também algo a tocava. Ele pediu para você comer tudo, disse Juliana, sorrindo de leve. Camila assentiu, agradecida, tentando segurar a emoção. Tiago já tinha voltado para sua sala, mas dentro dela algo mudara. Não era só por causa da comida, era pelo cuidado. Não era mais o olhar distante do patrão. Era o olhar de alguém que já a tinha tocado numa noite que ela julgara esquecida. Ela pousou a mão sobre a barriga. Ele se importa, sussurrou. Talvez ele se lembre. Na quinta-feira à tarde, o sol se refletia no rio Capibaribe, criando faixas cintilantes sobre a água. Recife parecia calma, diferente dos dias habituais e barulhentos. Camila Oliveira estava sentada em uma pequena cafeteria na esquina, o lugar que Tiago Almeida havia escolhido. Nem luxuoso, nem simples demais, apenas o suficiente para uma conversa privada sem olhares curiosos. Tiago chegou antes. Escolhera a última mesa, de costas para a janela. Quando a viu entrar, levantou-se e puxou a cadeira para ela, um gesto que fez Camila sentir um nó na garganta. Quer beber algo? Perguntou ele, a voz grave e suave, como se já previsse o que estava por vir. Um chá de camomila, se tiver, respondeu ela, apertando a alça da bolsa, sem coragem de encará-lo nos olhos. Após algumas frases de cortesia, o silêncio tomou conta novamente, mais sufocante que todas as diferenças sociais entre eles. Camila, você me parece inquieta, disse Tiago, agora com um tom de preocupação, de cautela e de investigação. Ela respirou fundo.
Era o momento. Não podia adiar mais. Não podia continuar escondendo. Tiago, foi a primeira vez que o chamou sem o senhor. Ele se surpreendeu, inclinando-se um pouco à frente. Eu não posso aceitar sua proposta de trabalho sem te contar algo antes. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Eu estou grávida. A frase caiu sobre a mesa como uma pedra pesada. O rosto de Tiago ficou imóvel. Seus olhos castanhos refletiram espanto, dúvida e medo. Grávida? Camila assentiu, a mão pousando instintivamente sobre a barriga. De quanto tempo? 5 meses e meio. Tiago recostou-se na cadeira. Passou a mão pelos cabelos, o olhar perdido. O coração de Camila quase parou. O bebê me. Sim, eu não estive com mais ninguém. Só você, naquela noite. A resposta não tinha acusação, apenas a verdade nua e crua. O silêncio dominou a cafeteria. O coração de Camila parecia ecoar no ar. Finalmente Tiago falou, a voz grave e um pouco rouca. Por que você não me contou antes? Porque eu tive medo, ela confessou, a voz trêmula. Medo de perder meu emprego. Medo de você pensar que eu queria tirar vantagem. Ele a observou por muito tempo. O olhar já não era distante. Estava cheio de pensamentos. E agora, porque você me contou? Porque você me ofereceu uma oportunidade. E eu não poderia aceitar com uma mentira entre nós. Oh! Tiago assentiu levemente, os olhos fixos na xícara de café intocada. Você tá bem? Quero dizer, de saúde. Camila assentiu. Tô fazendo Natal pelo SUS. Tá tudo certo até agora. SUS? Repetiu ele, franzindo a testa. Eu não tenho plano de saúde. Tiago soltou um suspiro forte, apoiando os cotovelos na mesa, olhando-a intensamente. Camila, se esse bebê é meu filho, eu tenho responsabilidade. Eu não vou me afastar. Eu quero estar presente. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Não pelas promessas, mas porque ele disse aquilo sem imposição, sem peso, sem resistência. E quanto ao emprego, continua de pé. Mais do que nunca, você vai precisar de estabilidade. Ela balançou a cabeça entre a dúvida e a necessidade de confirmação. Você está fazendo isso só por causa do bebê? Tiago a encarou longamente. Então lentamente balançou a cabeça. Não, estou fazendo porque, naquela noite, eu vi você e não consegui esquecer. Naquele instante, Recife pareceu parar. Não havia classes sociais, não havia distância. Apenas duas pessoas, frente a frente, entre dois mundos que acabavam de se chocar e também de se encontrar. Desde aquela tarde decisiva na cafeteria, tudo entre Camila e Tiago começou a mudar. Não de forma escandalosa, não de maneira barulhenta, mas o suficiente para que os mais atentos percebessem uma transformação sutil nos olhares, nos gestos e até nos silêncios entre os dois. 3 dias depois, Camila recebeu uma ligação de Tiago às 8 da noite. Já marquei sua consulta com um obstetra, Dr. Valmir Santos, no Hospital Esperança, um dos melhores do Recife. Tiago, não precisava. Eu precisava sim, interrompeu ele, firme, mas sem soar autoritário. Você está carregando meu filho e merece o melhor. A garganta de Camila se apertou. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que não estava mais sozinha. Na quinta-feira, Tiago foi buscar, lá de carro em frente à pensão. O SUV preto reluzente destoava completamente das casas antigas do bairro Boa Vista. Os vizinhos observavam com curiosidade, enquanto ela, envergonhada, entrava rápido no carro, a mão pousada sobre a barriga. No caminho até o hospital, permaneceram em silêncio. Mas não era o silêncio da distância, e sim o de duas pessoas que começavam a aprender a compartilhar sem precisar de palavras. No consultório, o Dr. Valmir, um homem de pouco mais de 50 anos, e olhar bondoso, os recebeu com um sorriso acolhedor. Examinou Camila com atenção, fez várias perguntas e, em seguida, posicionou o aparelho de ultrassom sobre sua barriga. Vamos ouvir o coração dele agora. O som rápido e firme do batimento preencheu toda a sala. Tiago, sentado ao lado, arregalou os olhos. Sua mão apertou o braço da cadeira sem perceber. Engoliu em seco, tentando disfarçar a emoção, mas os olhos marejados o traíram. Está perfeito. Crescendo bem. O parto deve ser por volta de 15 de outubro, disse o médico. Querem saber o sexo?
acrescentou olhando para os dois. Camila virou o rosto para Tiago. Ele assentiu devagar, convicto. É um menino. Camila riu, espontânea. Já Tiago ficou em silêncio, observando a imagem minúscula do bebê na tela, murmurando quase sem voz. Meu filho. A partir daquele dia, Tiago passou a estar cada vez mais presente na vida de Camila sem invadir, sem impor, mas suficientemente próximo para que ela percebesse a mudança. Ele a acompanhava às compras, lembrava-a de comer nos horários certos, enviava livros sobre maternidade e até sugeriu instalar ar-condicionado em seu quarto para aliviar o calor sufocante do Recife. Camila recusava a maioria desses luxos, mas não conseguia negar. Ele estava se esforçando. De verdade. Uma noite, depois de jantarem juntos em um restaurante simples, Tiago perguntou de repente: Você já pensou em nomes? Para ele? Sim. Camila sorriu. Gosto de nomes simples, como Miguel ou Rafael. Tiago a olhou, com um brilho suave nos olhos. Rafael, gosto desse. Ela colocou a mão sobre a barriga, onde o bebê acabara de se mexer. Acho que ele também gostou. Oh. Ambos riram. Não era o riso de amantes, nem ainda o de marido e mulher, mas era o riso de duas pessoas que estavam juntas na maior jornada de suas vidas, ser pai e ser mãe. No fim de setembro, o calor em Recife parecia derreter a cidade inteira. A barriga de Camila Oliveira já estava evidente, tornando impossível esconder, lá sob o uniforme do trabalho. Embora tivesse sido transferida para o cargo de assistente administrativa no RH, Camila ainda sentia os olhares de julgamento grudados nela todos os dias, como uma poeira fina impossível de limpar. Na sala de descanso, certa manhã, enquanto servia um copo d'água, os sussurros vindos do canto ecoaram alto demais para serem ignorados. Você viu como o senhor Tiago trata a Camila? Era a voz de Renata, da contabilidade. Vi sim. E aquela promoção relâmpago, logo depois da festa de fim de ano? Completou Simone do financeiro. E agora ela tá grávida. Coincidência demais, né? Camila congelou. A água transbordava do copo sem que ela percebesse. O coração apertou como se fosse esmagado. Embora já esperasse comentários desse tipo, ouvi-los em voz alta, doía de verdade. Ela saiu sem que notassem. Correu até o banheiro, trancou a porta e sentou no chão frio. As lágrimas vieram sem controle. Todo esforço, toda a dignidade que preservara agora distorcidos em uma história que todos acreditavam entender. À tarde, quando Tiago a chamou à sala, Camila entrou com o rosto duro. Ele percebeu na hora que algo estava errado. Você tá diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Podemos conversar depois do expediente? A voz dela rouca. O olhar de Tiago ficou preocupado. Claro, no mesmo café de sempre, ela assentiu. No café à beira do Capibaribe, onde a verdade entre eles começou, Camila ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Hoje, ouvi comentários sobre mim, sobre você, sobre a gravidez. Tiago estreitou os olhos. O que disseram? Ela suspirou. Que eu fui promovida porque engravidei de você. Que planejei tudo. Tiago ficou calado, a expressão tensa. Camila continuou, firme. Tiago, eu pensei muito hoje. Decidi que, depois da licença maternidade, vou sair da empresa. Oh. Camila, não. Por favor, me ouve au fim. Ela ergueu os olhos marejados. Enquanto eu estiver aqui, sempre vão duvidar de mim. Sempre vão achar que conquistei tudo por causa do bebê. E isso me machuca. Tiago recostou na cadeira, pensativo. Eu entendo, disse após um tempo. Mas saiba que você tem meu respeito. Vou garantir que todos saibam o quanto você é competente. Camila assentiu, meio grata, meio magoada. Não é fácil para mim também, falou baixo. Mas eu preciso me reconstruir, em um lugar onde ninguém associe minha competência ao meu útero. As palavras a fizeram rir de leve, não de escárnio, mas de admiração. Você é muito mais forte do que eu imaginava. Ela sorriu fraco. Não é força, é necessidade. Na semana seguinte, Camila entregou oficialmente a carta de demissão, válida após a licença maternidade. Júlia, diretora de RH, lamentou e tentou convencê-la a ficar, até oferecendo trabalho remoto, mas Camila já tinha decidido. Preciso me reconstruir, num lugar onde eu não seja aquela lá que engravidou do chefe,
No último dia, o RH fez uma pequena despedida. Suco, bolos, alguns votos de sorte e sorrisos forçados de quem um dia murmurou. Até Simone e Renata apareceram com um tímido "boa sorte". Tiago não foi. Haviam combinado antes. Sua ausência evitaria mais fofocas. Mas, ao chegar em casa, Camila encontrou um buquê diante da porta, com um cartão. "Obrigado pela sua coragem. Você sempre terá um lugar aqui. Com carinho, T." Ela abraçou as flores, entrou no quarto e tocou de leve a barriga que se movia sob a roupa. Lá dentro, o pequeno Rafael esperava para nascer. "Vai valer a pena", sussurrou. De manhã cedo, no dia 12 de outubro, Recife ainda despertava lentamente após uma noite abafada. Camila Oliveira levantou-se da cama com uma dor persistente no baixo ventre. No começo, pensou que fossem apenas contrações leves, comuns nos últimos dias da gestação. Mas quando a dor voltou pela terceira vez, em intervalos de menos de 5 minutos, ela entendeu. A hora tinha chegado. "Júlia!" gritou, a voz misturando susto e excitação. Júlia Menezes, sua colega de quarto e companheira durante toda a gravidez, correu do quarto ainda de pijama. "O que foi?" "Acho que..." começou. Sem precisar de mais explicações, Júlia pegou imediatamente a mala que já estava pronta. Enquanto isso, Camila tentava trocar de roupa, trêmula, mas serena. Ela havia esperado esse momento por tanto tempo entre ansiedade e medo. No caminho para o Hospital Esperança, Júlia ligou para Tiago. Ele atendeu no primeiro toque. "Ela está indo para o hospital. Contrações regulares." Começou. "Já estou a caminho." 15 minutos depois, Tiago chegou ao hospital, ofegante, cabelo bagunçado, a camisa abotoada de qualquer jeito. Pela primeira vez, Camila viu um Tiago diferente, não o CEO impecável, mas apenas um homem aflito pelo nascimento do filho. "Camila, tô aqui, tô com você." Ela sorriu, segurando a mão dele. "Obrigada, por não fugir." "Nem que eu quisesse", respondeu ele, beijando sua testa. O Dr. Valmir chegou logo em seguida para examinar. "Lá, a dilatação está avançando rápido. O bebê nascerá hoje." As horas correram em meio às dores intensas. Camila gritava, apertando a mão de Tiago até deixá-la roxa, mas ele não soltava. Limpava o suor do rosto dela, sussurrava palavras de encorajamento, até cantarolava baixinho uma música nordestina que ela havia contado que amava. Às 16h23, após um último esforço e um grito carregado de dor, Rafael Oliveira Almeida nasceu. O primeiro choro ecoou na sala branca como uma pequena sinfonia agudo, firme, cheio de vida. Camila chorou. Tiago também. "Ele é perfeito", murmurou Tiago, recebendo nos braços o bebê minúsculo, ainda molhado de líquido amniótico. "Seu filho, Tiago. Nosso filho." O pequeno Rafael foi colocado sobre o peito da mãe. O calor, a maciez e a força daquela vida a fizeram soluçar, sem conseguir falar. Meses de preocupações, medos e olhares de reprovação desapareceram naquele instante. Restavam apenas ela, o bebê e o homem ao seu lado, os olhos marejados, mas brilhando como quem renascia, agora como pai. "Você conseguiu, Camila?" sussurrou Tiago. "Não", respondeu ela sorrindo. "Nós conseguimos." Naquela noite, no quarto de recuperação, o pequeno Rafael dormia tranquilo no berço ao lado da cama. Tiago estava sentado na cadeira, ainda segurando a mão dela. "Tudo vai mudar a partir de hoje", disse ele, a voz baixa mas firme. "Eu sei", respondeu Camila, "e eu vou estar aqui, em todos os momentos." Camila apertou a mão dele suavemente, fechando os olhos. Pela primeira vez na vida, não sentiu necessidade de se forçar a ser forte, porque pela primeira vez ela já não estava sozinha. 3 meses depois, Recife recebia as primeiras chuvas do ano. O asfalto brilhava molhado, mas o coração de Camila Oliveira estava mais seco e leve do que nunca. Ela empurrava o carrinho de bebê pela calçada às margens do rio Capibaribe, onde as árvores pingavam gotas de chuva em seus cabelos. Rafael Júnior, agora com 3 meses, dormia tranquilo, a boquinha cerrada e as mãozinhas fechadas como se guardassem um sonho secreto. Ao lado dela, Tiago Almeida caminhava devagar, as mãos no bolso do casaco leve, os olhos fixos no filho. "Ele se parece com você?", disse baixinho.
Tomara que herde sua inteligência, não só os olhos. Camila sorriu. Mas que ele herde sua coragem. Isso é o que importa. Desde o nascimento de Rafael Júnior, a vida de Camila e Tiago seguia outro ritmo sem pressa, sem esconderijos, mas também sem ostentação. Camila havia saído oficialmente do Almeida Group, recusando todos os pedidos para ficar, com a serenidade de quem sabe o próprio valor. Algumas semanas após o parto, conseguiu um trabalho administrativo em meio período numa empresa de consultoria de RH, simples, adequado, sem pressão e, o mais importante, sem ninguém que a associasse ao passado. Ela queria crescer com as próprias pernas. Tiago, fiel à promessa, estava presente em cada detalhe. Trocava fraldas, cuidava do bebê de madrugada, ajudava a escolher uma futura escola infantil. O CEO distante agora era um homem que cozinhava mingau, lavava roupinhas e embalava o filho com cantigas ligeiramente desafinadas. Numa noite de sábado, depois de colocar Rafael Júnior para dormir, Camila e Tiago sentaram-se na varanda do pequeno apartamento dela em Boa Vista. A chuva caía fina, trazendo vento fresco. "Você se arrepende?" Camila perguntou de repente. "Do quê?" "De tudo isso, de ter se envolvido comigo, de ter um filho fora dos seus planos." Tiago olhou para ela e sorriu de leve. "Camila, nos últimos 3 meses, dormi menos do que nunca, lavei mais roupas do que em toda a minha vida e aprendi a diferença entre choro de fome e choro de sono." "Ué." Ela riu, mas esperava a resposta verdadeira. Mas também foi o período em que me senti mais vivo. Ele tocou de leve a mão dela, firme na certeza. "Não me arrependo, nem por um segundo." Numa tarde de domingo, passeavam novamente no Parque da Jaqueira. Camila empurrava o carrinho, Tiago carregava a bolsa com mamadeiras e lenços. Pareciam apenas mais um casal comum, não mais. O diretor e a faxineira. Não mais um romance julgado. De repente, sob a sombra de uma grande árvore, Tiago virou-se para ela. "Você acredita em destino?" "Não sei." Camila riu. "Mas acredito em decisões. E se eu dissesse que aquela noite de dezembro mudou tudo para mim, eu diria que mudou tudo para mim também." Tiago tirou algo do bolso e se ajoelhou diante dela. Camila arregalou os olhos. "Tiago." Ele abriu a caixinha. Um anel simples, delicado, como o homem que ele era quando estava com ela. "Camila Oliveira, você quer se casar comigo? Não porque temos um filho, mas porque eu te amo. Porque você me transformou. Porque não consigo imaginar um futuro sem você." Camila ficou sem palavras. As emoções vieram como ondas quebrando na areia. "Shim. 1000 vezes Shim." Passantes aplaudiram. Crianças gritaram de alegria. Rafael Júnior abriu os olhos naquele instante, olhou para os pais e sorriu. Naquele momento não havia diferença de classe, nem julgamentos. Havia apenas uma verdade. O amor, depois de tudo, ainda podia florescer onde ninguém esperava. O casamento aconteceu numa tarde de sábado ensolarada em Recife, numa pequena igreja escondida no bairro histórico de Santo Antônio. Não houve vestido luxuoso, nem salão de festa com 1000 convidados. Só amigos próximos, família, flores amarelas de papel, o som suave do forró ao fundo e um amor simples, mas inabalável. Camila usava um vestido branco de manga comprida feito de algodão macio, escolhido junto com Júlia numa lojinha do mercado São José. O cabelo estava preso em um coque simples, enfeitado com uma flor silvestre, e o rosto brilhava como se a própria luz do sol emanasse de seus olhos. Tiago vestia um terno bege sem gravata, cabelo penteado para trás, elegante e ao mesmo tempo acessível. Ao lado dele, o pequeno Rafael Júnior, agora com 9 meses, sorria no colo de Júlia, usando uma camisa branca e short. A cerimônia não precisou de longos votos. Bastou o olhar trocado ao se encontrarem no altar. Bastou o aperto de mãos firme, quando o padre perguntou: "Camila, você aceita Tiago como seu esposo?" E ela respondeu sem hesitar: "Sim, com todo o meu coração." Naquele instante, todas as diferenças de idade, classe social, origem se desfizeram, porque todos os presentes entenderam. Eles não se pareciam com nenhum outro casal, e justamente por isso eram mais especiais do que qualquer um. A recepção aconteceu no quintal de um restaurante tradicional em Boa Vista. Teve tapioca, bolinho de chuva, guaraná de garrafa e muitas risadas.
Fernanda, melhor amiga de Camila desde o colégio, ergueu o copo, emocionada. Eu sempre soube que a Camila era especial, mas vê-la aqui hoje, reconhecida, respeitada e amada, é a prova de que o amor verdadeiro existe, mesmo que precise atravessar a cidade inteira para acontecer. Tiago abraçou os ombros da esposa. Ela apoiou a cabeça nele. Debaixo da mesa, suas mãos permaneceram entrelaçadas. Não precisavam dizer mais nada. Na primeira noite depois do casamento, quando Rafael Júnior já dormia tranquilo no berço, Camila se sentou à janela do apartamento agora deles e olhou as luzes cintilantes da cidade do Recife. Tiago se aproximou, envolveu os ombros dela com o braço e, após alguns instantes de silêncio, perguntou suavemente: "Você está feliz?" Camila levantou o rosto e sorriu. "Sim, mas não aquele feliz de novela. É uma felicidade real, com suor, com luta, mas também com paz. É tudo que eu queria te dar", ele sussurrou. "Você me deu mais. Você me deu um lar." Muitos anos depois, quando perguntavam a Rafael Júnior sobre seus pais, ele sempre respondia com orgulho: "Minha mãe era faxineira. Meu pai era o chefe. Mas a vida mostrou que onde existe respeito e coragem, pode nascer o amor mais bonito do mundo." E ele tinha razão, porque o amor não precisa ser igual ao de ninguém. Basta ser verdadeiro o suficiente para vencer preconceitos, forte o bastante para resistir ao tempo, e doce o suficiente para construir algo duradouro chamado família.